Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Café Expresso com Psicologia. Eu sou Fernando, psicólogo aqui em Araraquara, e vim novamente fazer essa conversa, pensando no convite que eu recebi no final de semana, que está relacionado com essa temática do Setembro Amarelo. Então eu recebi um convite para poder fazer uma conversa com a juventude, com alguns jovens da igreja Nossa Senhora Aparecida aqui em Araraquara, que eles estão fazendo esse evento, um evento de Setembro Amarelo. Então eu fiz uma conversa tanto na sexta quanto no domingo. E a conversa do domingo, ela trouxe uma necessidade de pensar no sentido existencial da vida. Então vamos conversar? Antes, vai buscar seu cafezinho, vai buscar o seu café para a gente poder saborear e termos essa conversa envolvidos por esse aroma, envolvidos por essa fragrância tão deliciosa. E qual que é o sentido existencial da vida? O que a gente precisa pensar? Tá? Então vai ser uma conversa rápida aqui nossa, né? Porque nós não vamos nos aprofundar na filosofia nem na antropologia. Mas pensar, então a vida, o que significa a vida? Qual que é o conceito? É algo que vai do nascimento à morte e ela tem atividades incessantes, sem parar. O que significa o sentido? Então o sentido é um caminho que nós vamos percorrer. E aí nós temos que pensar nessa questão de existencial. Então quando a gente fala de existencial, dentro dessa questão de sentido, não é qualquer caminho, e sim é um caminho diretivo, é um caminho que a gente acredita que é necessário, porque ele precisa ter um fundamento, algo importante, algo que faça parte da nossa história, que seja a nossa verdade, para nós e para os outros que estão ao nosso redor. Então, existencial, ele traz essa ideia, esse sentido. O meu papel, qual que é o meu papel de verdade? Então, quando a gente pensa nessa estrutura, a gente precisa considerar várias coisas dentro desse conceito. Primeiramente, é a própria pergunta. Qual que é o sentido da minha vida? Qual que é o sentido da minha existência? O que eu quero? Qual que é a minha verdade? Dentro disso, a gente vai considerar muitas coisas, principalmente os valores. Então, quando a gente pensa e fala sobre isso, a gente traz essa caracterização de valores, porque são características que a gente adquire no decorrer da nossa vida, que faz com que tenhamos comportamentos e apresenta o nosso desenvolvimento. E principalmente a questão da liberdade. Então, o que é a liberdade dentro desse contexto? Quando que eu adquiro a liberdade? Então, todas as nossas escolhas, todos os sentidos e os nossos comportamentos vai de acordo com a liberdade que a gente tem. Mas quando a gente fala de liberdade, a gente acredita no sentido de responsabilidade, porque ela precisa estar conectado com a responsabilidade e principalmente o alcance da nossa consciência. Então, toda essa ideia do sentido da minha vida está relacionado dentro desse conceito, dentro desse contexto. Mas não tem como a gente entender que quando a gente fala nós como pessoa, como seres individuais, temos toda uma ligação. Não somos uma ilha, nós estamos juntos, né, com tudo e com todos ao nosso redor. E a nossa vida, ela tem várias dimensões, seja biológica, seja psicológica, seja social e seja espiritual. Ou seja, são dimensões que nós criamos, que nós construímos e nós vivemos. Então, as nossas características biológicas, as nossas vivências sociais, as nossas características psicológicas, que é a maior complexidade, e espiritual, que é muito importante, que faz parte desse contexto. Então, as nossas escolhas, as nossas vivências, experiências, está de acordo com o comportamento dentro dessas dimensões.
Então, quais as escolhas que eu estou fazendo e como que eu estou vivendo, ela aponta se eu estou completo, se eu estou caracterizado com uma vivência plena. Porque quando falta alguma coisa, alguma dimensão, ou quando ela fica fragmentado, é quando surge o vazio existencial. Então, o vazio existencial ele está relacionado com essa fragmentação dessas múltiplas dimensões. E está muito relacionado com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos dentro desse contexto. Como a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, esse vazio existencial é que muitas vezes faz com que as pessoas busquem resolver ou eliminar esse sofrimento, essa dor tão intensa na alma, que é o próprio vazio existencial, provocando algumas coisas. Então, a pergunta morte ou morrer, que foi discutido, então quando a gente fala de morte, é finalizar alguma coisa que machuca, ruim. E não necessariamente é morrer, que é o fim da vida vegetal, da vida animal. Então as pessoas, quando elas entram nesse aspecto do vazio existencial, elas provocam a tentativa de destruir isso que faz sofrer dessa dor. Então, quando a gente pensa em como que é a minha vida, como que está sendo a minha escolha, como eu estou me posicionando na vida, com os meus comportamentos, isso está relacionado com o domínio, a minha liberdade e o conteúdo que eu estou tendo na minha vida para evitar ou não o vazio existencial que possa aparecer. Ou seja, a busca pela felicidade ou não. Então eu ouvi uma frase de uma música assim: às vezes ouço o vento passar e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido, vale a pena. E é o que a gente pensa. O que a gente acredita que vale a pena? Vale a pena ter nascido? Vai valer a pena se nós não provocarmos um vazio existencial, se as escolhas forem adequadas. Caso contrário, a gente sempre vai acreditar que as coisas não valem a pena. Então, é uma reflexão que a gente põe, principalmente ainda dentro desse conceito e contexto do Setembro Amarelo. Um abraço, pessoal. Vamos nos falando. Vamos buscando cada vez mais as informações e passar essas informações. Um grande abraço, pessoal.